Caríssimos irmãos, muito bom dia, que a paz de Jesus esteja em você. O que garante o sucesso de uma colheita? Seriam as sementes? Seria a mão de quem planta ou o solo, se está bem preparado, adubado? Enfim, o que vai nos garantir que aquela hortaliça, aquela flor ou mesmo uma árvore que nós plantamos vai dar frutos para nos fazer felizes? Esses aspectos são mencionados no Evangelho de hoje, que está em Marcos. Vamos falar sobre ele. Mas antes, vamos celebrar a memória da personalidade que muito fez pelo cristianismo. Mais uma personagem que também nasceu no século XV. Pelo que eu tenho visto ultimamente nas reflexões e estudos que eu tenho feito sobre os santos, o século XV foi muito prodigioso em quantidade de pessoas que se dedicaram à causa cristã. Desta vez vamos falar de Angela de Merici. Nasceu em Brescia, na Itália, em 1474. Logo ficou órfã, ela e a irmã, com 10 anos de idade. Os irmãos foram morar com um tio, mas logo a irmã e tanto o tio também faleceram. Isso não fez com que ela perdesse a fé em Deus, não se revoltasse, não blasfemasse. Ela era uma moça muito devotada e que levava uma vida de apostolado. Conta-se que ela dormia em tábuas e alimentava-se de muito pouco, inclusive de pão e água. O que ela mais queria, o que ela adotou como missão, foi ajudar aqueles que precisavam. Logo ela entrou para a Ordem Terceira de São Francisco, mas pouco tempo depois decidiu voltar para sua terra. E lá ela se deparou com uma situação não muito agradável. Ela viu como as meninas pobres cristãs eram tratadas. Então ela juntou-se a algumas mulheres solteiras e passaram a cuidar, a educar e a evangelizar essas meninas. Nessa ocasião, ela teve uma visão na qual Deus lhe inspirou através de Santa Úrsula para que ela criasse um agrupamento espiritual para cuidar com mais efetividade dessas jovens cristãs. Naquele tempo, temos que salientar, a educação era totalmente voltada para o universo masculino. As mulheres não tinham vez. O destino delas, quem o traçava, eram os pais ou o marido, e assim foi. O trabalho foi grande e ela o levou até o final da vida. Porém, ela fundou uma instituição chamada Ordem das Irmãs Ursulinas, em homenagem a Santa Úrsula, que a inspirou. Assim foi o seu trabalho até o fim da vida, que aconteceu em 1540. E ela veio a ser canonizada pelo Papa Pio VII em 1807. Peçamos a Santa Angela de Merici que rogue por nós, mas em especial pelas mulheres, porque hoje ainda, após tantos séculos após a sua morte, as mulheres ainda são humilhadas, maltratadas, e vemos a todo instante relatos de feminicídio nos noticiários da TV. Vamos agora ao Evangelho de hoje, que, como eu disse, está em Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porém a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30
60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a parábola de hoje não está só em Marcos, ela também está em outros dois livros, que é Lucas e Mateus. E o próprio Jesus alertou para a importância de sua compreensão, pois ela seria a base para todas as outras que ele iria contar, ensinando no decorrer de toda a sua vida. E ele reiterou então o imperativo: escutai. E no final ele disse: aquele que tem ouvido, que ouça. Ou seja, ele insistiu muito para que se prestasse atenção, pois que seria muito importante para prosseguir no estudo e no aprendizado daquilo que ele ensinava. E Jesus utilizou-se sempre de figuras muito simples para que todos realmente entendessem. Bastava atenção e disponibilidade em acreditar, em aprender aquilo que ele dizia, que era muito fácil. Ele utilizava de figuras corriqueiras, por exemplo, nesse caso aqui, uma agricultura, que era fato que todos conheciam. Era uma atividade por demais disseminada, pois naquela época a agricultura provia a subsistência de quase todos. Aqui então é muito simples entender: o semeador é o próprio Jesus, a semente é a palavra de Deus e o solo somos nós, aqueles que estamos dispostos ou não a receber a palavra e fazer dela o uso que é necessário. Assim também hoje, aqueles que se propõem a evangelizar, a divulgar a palavra, são semeadores. Existem aqueles que a escutam, mas de maneira tão superficial que logo se esquecem e não dão atenção. A comparação aqui é com aquela semente que foi jogada, que caiu à beira do caminho, foi pisoteada, vieram os pássaros e comeram. Outros escutam até com atenção, mas lhes falta perseverança, persistência e continuidade. Ao primeiro problema que tem, na primeira atribulação, eles desistem e chegam até a duvidar da existência de Deus. Essas são as pessoas que têm raízes fracas, são aquelas que, na comparação, a semente plantada em solo pedregoso, ela até floresce, germina, porém não pode crescer porque não tem raiz profunda, logo vem qualquer intempérie e ela morre. Outros ainda a recebem com muita alegria e determinação, porém, quando se deparam com os fatos da vida, como a alegria dos prazeres, a riqueza, as ilusões e até mesmo as preocupações e problemas, eles logo desistem e se esquecem de continuar naquilo que eles tanto tiveram prazer e alegria em receber. São aquelas sementes que germinam, porém são sufocadas pelas ervas daninhas e pelos espinhos que as sufocam. Mas finalmente temos aqueles que são considerados como solo muito bom. Recebem a palavra com alegria, com entusiasmo
e nada nessa vida faz com que eles desistam ou mudem o seu interesse. Eles podem ter as alegrias momentâneas, podem ter seus problemas, mas eles sempre dão testemunho de sua fé incondicional e persistem. Aqui temos dois aspectos a considerar ainda. Aqueles que estavam nas margens, na praia, eles estavam afastados de Deus. Eles não ouviam muito bem, não compreendiam muito bem. Havia muito ruído nessa comunicação, porque eles estavam não juntamente de Jesus, e sim afastados, à distância. Outro aspecto importante a mencionar aqui é que nessa parábola não se dá tanta importância ao semeador, quem ele é. Hoje em dia nós vemos muitos pregadores famosos, cheios de títulos, de propagandas em TV e por aí vai, mas na verdade a palavra fica em segundo plano. O que importa é a fama e o sucesso que eles fazem na mídia. Ora, se não é tão importante assim o papel do semeador, e sim, lhe basta apenas a boa vontade em ensinar, o que importa realmente é o coração de quem está pronto para receber, a maneira como vai receber aquilo que vai lhe ser ensinado. Só assim saberemos se a palavra vai surtir efeito ou não. Finalizando, eu proponho que nós todos façamos mais uma reflexão, analisando como está o nosso coração com relação a esse aspecto de receber e continuar perseverando ao aplicar aquilo que aprendemos e também a distribuir da mesma forma. E essa análise temos que fazer com certa constância, com certa frequência, seja em momentos de alegria, ou de ilusões, ou de maravilhas, e também em momentos em que estivermos preocupados, atribulados e com problemas. Reflitamos muito sobre isso e esperemos que a resposta seja sempre a melhor de todas. Que sejamos corações férteis para a palavra de Deus. Muito feliz por estar aqui novamente e me despeço, desejando que você fique bem, a salvo, na paz do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até nosso próximo encontro, que eu espero que seja breve. Um grande abraço. Fique com Deus.